Nós vamos meditar num texto hoje à noite que nos leva a refletir o quanto realmente o nosso Deus é esse Deus tão bondoso. Quando pensamos em viver o Evangelho realmente é uma notícia boa. E esse é um texto que nos leva a refletir sobre isso. E o meu desejo essa noite é que os nossos corações possam mergulhar mais nessas verdades preciosas. E vamos estar olhando um texto no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. A gente sabe que a Bíblia é um livro de uma história principal. Quando eu crescia, muitas vezes eu ouvia histórias bíblicas, especialmente contadas do Velho Testamento, e saía dessas aulas, dessas lições com professores da escola bíblica dominical e essas coisas, e com a mente principalmente focado na pessoa humana dessas histórias. E há, de fato, vários heróis humanos, a gente vê ao longo da história bíblica, mas precisamos sempre lembrar que o herói maior da história bíblica é o próprio Deus mesmo. E todos os outros heróis apontam para Ele, quem Ele é, o que é que o Deus faz. E hoje nós vamos fazer uma reflexão numa dessas histórias de um herói humano que é muito conhecido na Bíblia, o próprio rei Davi. E vamos ver o aspecto de Davi e seu relacionamento com a pessoa que é mencionado muito nesse capítulo, que é o Mefibosete. Vitinho, você já tem outro nome para o seu próximo filho, viu? Vamos ver a história de Davi e Mefibosete, mas também vamos ver muito, eu creio, nitidamente embutido nessa história, o Evangelho. As boas notícias de quem, de fato, o nosso Rei Jesus é. E o que Ele faz. E o que então isso tem a ver com a minha história, a sua história, a nossa história, como um povo que é chamado para viver esse Evangelho. Então vamos orar mais uma vez e nós vamos mergulhar nessa história. Pai querido, muito obrigado pela Tua presença fiel, misericordiosa, bondosa, aqui conosco, ó Pai, nesse momento. Obrigado pelo Teu povo reunido, que representa, ó Pai, cada vida aqui redimida pelo Senhor, representa a ação fiel do Senhor. E esse louvor que tem sido levantado a Ti, o Senhor realmente é merecedor de todo esse louvor. E queremos, ó Pai, ao olhar para a Tua palavra, queremos que de fato o Teu Espírito tenha plena liberdade nesse momento para falar aos nossos corações, para nos levar a ver ainda mais, de uma forma mais profunda, ó Pai, o quanto que nós somos de fato abençoados pelo Senhor. O quanto que realmente o Evangelho é bom mesmo. E que isso, ó Pai, nos leve, então, a ter um compromisso maior como Teu povo, para viver cada dia esse Evangelho que o Senhor tem nos presenteado. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ver aqui a história do rei Davi e Mefibosete. O contexto aqui é que o povo de Deus estava sendo naquele lugar
chamado por Deus a terra de Israel e vivendo sob a autoridade e bênção de Deus. De fato, essa é a história bíblica. Deus tendo um povo no lugar dele, sob a autoridade e a bênção dele. A gente vê isso no livro de Gênesis, até o final, no livro de Apocalipse, a gente vê todo aquele povo reunido de todas as nações, naquele local, naquele lugar, debaixo da autoridade e poder de Deus. E aqui Deus queria que seu povo representasse essa bênção do Senhor, quando nós vivemos debaixo da autoridade dele. Israel se tornou uma monarquia, e o primeiro rei Saul não foi feliz em seguir o caminho do Senhor, e então foi deixado por Deus ao lado como o líder daquela nação, porque assim um líder não vivendo debaixo dessa autoridade, com certeza a nação não ia seguir um caminho para ser essa representação de um povo no lugar de Deus, debaixo da autoridade e bênção dele. E nós sabemos que o segundo rei de Israel foi esse homem chamado Davi, e segundo Samuel 8, nos retrata as vitórias poderosas que Davi tinha como um guerreiro sobre nações vizinhas, idólatras, inimigas. Isso foi na época do auge do poder do rei Davi. Ele venceu os filisteus, moabitas, sírios, edomitas, várias nações vizinhas. E aqui nós entramos no 2 Samuel, capítulo 9, nesse auge do poder do rei Davi, e lemos no versículo 1, então Davi disse: ainda há alguém que reste da casa de Saul, para que eu lhe mostre bondade por causa de Jonatas? Jonatas era o filho do rei Saul, era muito amigo do rei Davi, e Davi tinha feito uma promessa, uma aliança a seu amigo, de sempre mostrar bondade para com a família de Jonatas. Isso é registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículos 14 a 15, Jonatas falou para Davi: se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra? Não afastes também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra a cada um dos inimigos de Davi. E Davi então fez essa aliança de sempre mostrar a bondade do Senhor para com a família de Jonas. Essa palavra bondade é uma tradução de uma palavra no hebraico que é riquíssima, que é muito difícil traduzir com uma palavra só. É como a palavra saudade no português. Quando a gente tenta comunicar isso com uma mera palavra no inglês, não dá sentido daquilo que é ter saudade. E graças a Deus nós estamos aqui nesses dias para matar essas saudades do povo brasileiro, né? E a gente vê em várias Bíblias, várias traduções dessa palavra bondade. Algumas traduções têm bem, ajuda, fazer coisa boa, beneficência. Tem em alguns lugares da Bíblia essa palavra kesed, que é no hebraico, é traduzido misericórdia. Mas é uma ideia de um amor leal, infalível, que sempre cumpre suas promessas. Há um livro para criança, eu soube que tem no português, livro de histórias bíblicas de Jesus. Tem alguém aqui tem essa Bíblia? Eu recomendo muito, é publicado pela CPAD, e é um livro para criança, mas também o pastor Tim Keller falou que todo pastor deve ler esse livro, porque o autor é muito feliz em mostrar como o herói de toda a história bíblica
é de fato o Senhor Jesus. E o autor Sally Lloyd Jones, a autora, ela falou o seguinte, ela falou que o amor de Deus é algo que jamais para, que jamais desiste, é algo inabalável, é constante e dura para sempre. É tudo isso embutido nessa palavra bondade. Agora, nessa época é importante a gente lembrar que era um costume comum entre os reis, especialmente os reis das nações pagãs, chegar a destruir todos os familiares do rei anterior. A gente tem até relato disso depois no livro de 1 Reis, capítulo 15, tem um rei chamado Baasa, e ele assassinou toda pessoa da família de Jeroboão, o rei anterior de Israel. Fala em 1 Reis 15, versículo 29, logo que começou a reinar, atacou toda a família de Jeroboão e não deixou viver ninguém da família de Jeroboão que tivesse sobrevivido. Mas aqui é mencionado 3 vezes a bondade que Davi queria demonstrar para algum familiar do filho do rei anterior. Versículo 3, versículo 7, a gente vê essa palavra bondade, bondoso, usado de novo. Vamos continuar aqui no versículo 2 do capítulo 2 Samuel 9. Versículo 2 fala: havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi e o rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem, de mais uma vez ele fala, eu possa demonstrar a bondade de Deus, esse amor leal, esse amor compromissado, essa misericórdia do Senhor. Veja como a missão principal do rei Davi não era mostrar o quanto que ele era um líder tão bonzinho, por ser tão bondoso com as pessoas. Como nós olhamos hoje pela manhã, o Davi tinha como propósito no coração dele mostrar o caráter do Senhor, a bondade do Senhor. Porque Davi mesmo também tinha experimentado dessa bondade de Deus. Em Salmo 18, versículo 50, ele fala de Deus, ele dá grande livramento ao seu rei, e usa aqui é traduzido essa mesma palavra, fidelidade, a palavra kesed, para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Davi tinha experimentado desse amor leal, inabalável do Senhor. E por isso, ele queria demonstrar essa bondade do Senhor para algum familiar da família de Jonatas. Versículo 3, seguindo, e Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, que é coxo, é assim que diz, coxo? Que é coxo em seus pés. Ziba nem deu o nome desse filho de Jonatas. Obviamente o que se destacava desse homem, é que ele era um aleijado. E a Bíblia até nos conta como foi que esse filho de Jonatas ficou aleijado assim. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz:
Jonatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando a notícia sobre Saul, o avô dele, e Jonatas, o pai dele, chegou de Israel. Sua ama o tomou e fugiu, e na pressa da fuga, ele caiu e ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Imagine, Mefibosete perdeu seu pai Jonatas, seu avô, o rei Saul, e no mesmo dia, com 5 anos de idade, fugindo daquela cena, ele foi deixado cair e ficou aleijado pelo resto da vida. Já pensou? E no mundo antigo daquela época, uma lesão grave como essa era vista como maldição divina. E era razão então para ele ser rejeitada por toda a comunidade. Versículo 4. O rei Davi, guerreiro mais poderoso do mundo daquela época, lhe perguntou: onde ele está? Como isso é incrível, irmãos. Esse rei poderoso, que acabou de conquistar todas essas nações inimigas, ele não tem absolutamente nenhuma necessidade de um descendente aleijado de um antigo rei. Ele não tem necessidade. Mas ainda quer saber onde ele está. Essa é a bondade real do nosso Deus, irmãos. Continuando, no final do versículo 4, Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era uma região que ficava a leste do rio Jordão, e esse nome significa literalmente sem pastagem. Era uma pequena aldeia e não havia muita coisa lá. E a situação de Mefibosete como um aleijado tinha o deixado nesse lugar isolado e deserto. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Agora, pense comigo. A palavra chega lá a Mefibosete, esse rei Davi está chamando você. Você é um sobrevivente da família do rei anterior. Será que ele sabia dessa promessa que o rei Davi tinha feito com o pai dele? Eu creio que não. O pai dele morreu quando ele tinha uns 5 anos, e eu creio que essa promessa nunca foi comunicada a ele. Então, imagine o que ele, agora, um aleijado, desprezado pela comunidade, sendo chamado por esse rei tão poderoso, o que ele deve estar pensando? Qual seria o interesse desse rei? Versículo 6. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. E Davi perguntou: Mefibosete? Interessante, a Bíblia não nos relata que Ziba
o servo de Saul, que ele mencionou o nome de Mefibosete a Davi. Mas mesmo assim, de alguma forma, Davi, ele sabe o nome de Mefibosete. E mais uma vez nessa história nós observamos a bondade de Deus. Deus não vê as pessoas com algum tipo de rótulo. Quantas pessoas nesse mundo são vistas por nós e por outros através da ótica de um rótulo? Mas Deus não vê assim. E não foi assim que o rei Davi olhou para Mefibosete. Pois cada pessoa é criada à imagem de Deus. E cada pessoa tem valor e tem nome. Talvez você esteja aqui esta noite e se sente de alguma forma na vida isolado, desprezado. Eu posso dizer com toda certeza de que o Deus do universo conhece o seu nome. Continuando no versículo 6, ele respondeu: aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Davi sabia que havia motivos para Mefibosete, na condição aleijada deles, sentir medo na presença desse grande rei. E ele diz com ênfase: certamente serei bondoso contigo. E ele faz três promessas então aqui para Mefibosete. Ele faz a promessa de proteção: certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Não tem que ter medo, eu vou te proteger. E tem aqui também a promessa de provisão: e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. O avô dele era um rei, então com certeza, numa certa época, ele tinha muita propriedade, muita terra. E ele fala: o que pertencia a seu avô, eu vou restituir a ti. E não só essa promessa de proteção e provisão, mas também a gente vê aqui a promessa de posição: e tu sempre comerás a minha mesa. 4 vezes nesse capítulo a gente vê esse fato de Mefibosete comer na mesa do rei Davi sendo repetido. Versículo 10, versículo 11, versículo 13. E pense, apenas uma refeição com o rei seria algo incrível para esse aleijado, isolado, familiar de um rei anterior. Mas Davi não está oferecendo apenas uma coisa, ele não está doando simplesmente uma coisa. Ele está oferecendo a mesa dele, ele está oferecendo relacionamento. Versículo 8. Então Mefibosete lhe fez referência e disse: quem é o teu servo, para atentares para um cão morto como eu? Cão morto era um idioma, uma expressão hebraica por algo odiado ou desprezado. E era a coisa mais repugnante, mais suja que Mefibosete poderia pensar. Pois para quem era judeu, essa frase era um insulto duplo.
Para os judeus, o cachorro era o animal mais desprezível que se podia imaginar. É como o gato é para mim. Eu sempre digo que se não fosse um serpente no jardim do Éden, seria um gato. Além do cachorro ser algo visto como um animal, um bicho desprezível, qualquer coisa morta, a gente sabe, de acordo com a lei judaica, era vista como algo impuro. Então, Mefibosete, ele se via como nada mais do que um cadáver fedorento, podre, nada para ser valorizado, somente para ser descartado. O versículo 9 nos fala: então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho de seu senhor tenha alimento para comer, mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, e Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei meu senhor mandar o seu servo fazer, lhe será feito. O rei disse: e Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Davi não apenas dava o privilégio de Mefibosete comer à mesa dele, mas também fornecia servos para trabalhar essas propriedades que ele ia herdar, para essas propriedades serem produtivas, e assim a posteridade de Mefibosete teria algo para poder sobreviver. E versículo 13 nos fala: Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Mas não nos escondendo a realidade desse homem, termina a narrativa dizendo: ele era aleijado de ambos os pés. Que história incrível. Esse rei, guerreiro, no auge de seu poder, estende a mão a um Mefibosete isolado, inseguro, aleijado, e lhe oferece um lugar de aceitação e relacionamento na mesa real. O que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a minha história, a sua história e a história maior do nosso Deus? A verdade é que todos nós também somos como Mefibosete. Cada um de nós é de alguma forma, pelo pecado, aleijado, seja o efeito de algo pela decisão de outras pessoas, pelas circunstâncias, ou até por nossas próprias escolhas, mas todos nós de alguma forma somos aleijados pelo pecado. Todos. O livro de Provérbios fala de sabedoria, mas também fala da tolice. E a gente sabe, a Bíblia nos ensina que
sem a graça de Deus, de fato, todos nós andamos de uma forma tola, de uma forma não sábia. Provérbios 2,15 fala que, e dos que seguem por veredas tortuosas, e se desviam do seu caminho, nenhum de nós, sem a graça de Deus em nossas vidas, sabe andar de uma forma reta, de uma forma direita. Somos aleijados pelo pecado. Romanos 3,23, que a maioria de nós já conhece, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O estudioso Thomas Talmage falou o seguinte: o pecado, como a enfermeira no contexto, tentou nos carregar e nos deixou cair, e fomos incapacitados. E em toda a nossa natureza moral estamos decrépitos. Não me importa o que os sentimentalistas, os poetas dizem a respeito do pecado. Em nome de Deus, declaro-vos hoje que o pecado é desorganização, desintegração, desfiguração medonha, deformidade estorvorosa. E quando a gente vê o nosso mundo e a bagunça, o quebrantamento, as feridas que existem no nosso mundo, a gente vê de fato que o pecado realmente é algo que nos deixa como aleijados. Mas mesmo assim, isso sendo a nossa condição pecaminosa, somos perseguidos por um rei. Algumas pessoas dizem, Deus ajuda quem se ajuda. Como é que se diz isso no português? Vocês sabem como é, viu? Por sinal, se eu vou me atrapalhando muito aqui no português, eu vi que Paulo César tem uma Bíblia em inglês, português, então ele vem aqui me ajudar, viu? Não podemos nos ajudar sozinhos, irmãos. Isso não existe. Tem tanto livro vendido lá fora que diz isso. Livro de autoajuda. Mefibosete não tinha como se ajudar. E o que nos qualifica para sermos destinatários da bondade de Deus não é a nossa bondade, mas é a fidelidade dele. Nós só precisamos levar a ele a nossa carência, o quanto que nós precisamos dele. E lembrando que isso não é algo que, o Evangelho não é algo que é só o ponto de partida da nossa jornada cristã, mas diariamente, Jesus falou que bem-aventurados são os pobres de espírito. É a nossa chamada de sempre estar reconhecendo que por mim mesmo, eu só tenho pobreza, eu só tenho carência a dar a esse Rei do universo. Ele não precisa de nós, ele não necessita de nós, ele já vence tudo. Mas somos qualificados para ter esse relacionamento com ele, simplesmente por sermos honestos e transparentes, é reconhecer quanto que nós dependemos dele. Romanos 5, 6 a 11, 8 fala, porque quando ainda estávamos sem forças, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios, porque dificilmente um justo morrerá, mas talvez para um homem bom alguém se atrevesse a morrer. Mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco, na medida em que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo
morreu por nós. E esse rei nos oferece proteção, nos oferece provisão, nos oferece posição como filhos dele. João 5:24 fala: com toda certeza eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê nele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Merecemos esse juízo, sim, mas Deus nos promete proteção por causa daquilo que Cristo foi em nosso lugar, com o corpo e o sangue dele derramado em nosso lugar, como nós celebramos hoje à noite. Salmo 34, 8-10 diz: ó, prove e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que confia nele. Ó, temei ao Senhor seus santos, não há desejo daqueles que o temem. Os jovens leões carecem e sofrem de fome, mas aos que buscam o Senhor não faltará coisa alguma. E da posição que nós temos, Davi falou, Salmo 113, versículos 7-8, ele levanta os pobres do pó e tira os necessitados do monte de cinzas, para que o assente com os príncipes de seu povo. Nós cantamos hoje à noite: sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor, porque realmente Ele é aquele supremo benfeitor. Interessante esse nome de Mefibosete. O significado do nome tem algo a ver com vergonha. E muito além daquilo que o próprio rei Davi fez, sabe o que Jesus fez por nós? Ele foi que ficou no lugar de vergonha. Ele, pelo sacrifício dele na cruz por nós, foi ele que ficou aleijado em nosso lugar, nos dois pés. E assim, essa noite, nós somos convidados, recebidos por Ele, através desse sacrifício que nós acabamos de celebrar, a deliciar eternamente a essa mesa do Senhor. É uma simples pergunta que eu queria fazer para nós essa noite de reflexão. E a pergunta é para todos nós: o que é que o meu coração, não a minha mente, às vezes nós somos craques de ter uma certa compreensão de verdades bíblicas. Mas o grande pregador Jonathan Edwards, ele sabia também da importância não só dos pensamentos, mas das afeições. E é isso que é viver o Evangelho. Não só ter a verdade como um fato na nossa mente, mas de fato de ter os nossos sentimentos, as nossas paixões, os nossos afetos levados por aquilo. O que é que meu coração está fazendo com o lugar que o Rei do Universo me oferece a sua mesa de relacionamento hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira? Como é que a gente pode ser levado por tanta outra distração na vida, quando nós temos o privilégio de comer todo dia dessa mesa de
relacionamento que esse rei, o rei Jesus, nos oferece. Isaías 55 fala assim: todo aquele que tem sede, vem para as águas, e você que não tem dinheiro, venha, compre e coma. Sim, venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço, porque gaste dinheiro para o que não é pão e o teu salário para o que não satisfaz. Escutai-me atentamente e comei o que é bom, e deixai que vossa alma se deleite em abundância. Que esse rei nos oferece algo que nenhuma quantia de dinheiro vai poder comprar, mas é nos oferecido de graça. E essa é a base do viver do Evangelho. Cada dia reconhecendo que eu, aleijado, isolado, desprezado, eu tenho um lugar à mesa do Rei, do Senhor Jesus. Por favor, feche os olhos comigo essa noite. Talvez você esteja aqui e nunca fez a entrega da sua vida ao Jesus. Você tem tentado conseguir a satisfação na vida pelo próprio esforço. Mas não há nada que a gente consegue nesse mundo que se compara com essa vida eterna, que começa hoje com a qualidade de eternidade, da eternidade, que o Rei Jesus nos oferece. Por isso ele foi naquela cruz, ele levou a nossa vergonha sobre ele, para que nós, nos rendendo a ele, confessando aos nossos pecados, nós podemos estar livres na tua presença, não com medo, mas para deliciar desse relacionamento para sempre. Se você estiver aqui essa noite, nunca fez essa entrega da sua vida, eu quero lhe convidar a aceitar o que o Senhor Jesus lhe oferece. Se esse é o teu desejo, eu queria te dar a oportunidade nesse momento, onde você está. A gente não vai fazer nada para embaraçar você, mas queria lhe dar a oportunidade para levantar a sua mão e dizer: eu quero essa noite aceitar esse convite do Rei Jesus, a comer à mesa dele para sempre. Tem alguém? E nós, a maioria de nós, que já somos seguidores de Jesus, como é que as delícias nos oferecidas nesse relacionamento, como é que essas delícias estão de fato alimentando o nosso dia a dia? Será que nós somos distraídos muitas vezes? Porque esse sentar à mesa do nosso Rei que é o combustível para toda a vida cristã. Esse é o começo diário do viver do Evangelho. Eu quero te dar a oportunidade nesse momento, em silêncio, diante de Deus, de falar para Ele o que está no seu coração essa noite.
Obrigado, ó Pai, que Tu és um Deus que quer saber onde Ele está. Tu sabes, ó Pai, essa noite onde cada um de nós estamos. Tu sabes, ó Pai, muitas vezes nós temos desprezado a Tua presença, o grande privilégio de sermos filhos do Rei. Muitas vezes, ó Pai, que nós cantamos essas verdades tão preciosas no domingo, mas saímos para a nossa semana tão ocupados, ó Pai, com as tarefas da vida. De fato, ó Pai, nós somos impulsionados por muitas outras coisas. Pai, nos ajuda a entender privilégio eterno que nós temos de estar com esse relacionamento com o Senhor. E nos ajuda, ó Pai, para que cada dia nós possamos deliciar mais, ó Pai, das riquezas espirituais que o Senhor tem para nos dar. Obrigado por levar a nossa vergonha, o nosso pecado, para que tenhamos, ó Pai, oportunidade de desfrutar disso. Que isso realmente seja cada vez mais aquilo que nos motiva a sermos um povo que vive o Evangelho. No nome do nosso Rei Jesus. Amém. Obrigado, pastor Mike, que o Senhor o abençoe, assim como fomos por Deus abençoados com a sua palavra. Irmãos queridos, eu gostaria apenas de dizer uma palavra a todos aqui reunidos. Alguns de vocês têm tido seu coração tocado para responder a este chamado do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos nos colocar à sua disposição para orar. Talvez você tenha muitas dúvidas, talvez haja muitas coisas que você não entenda, mas a Bíblia tem as respostas para as suas dúvidas, as respostas de Deus. Procure, porque Deus tem respostas para as suas dúvidas e nós queremos ajudar você a entender melhor o caminho da salvação. Talvez alguns têm adiado o batismo, já são crentes, mas ainda não deram público testemunho disso pelo batismo, e nós teremos batismos aqui na igreja no mês que vem, Deus assim permitindo, e quem sabe será o dia do seu batismo e de você se unir à igreja. Procure-me, eu estarei lá à porta ao término do culto, e eu gostaria muito de orar com você, selando esta santa decisão que você toma ao lado do Senhor. Alguém está orando, pensando, será que esta igreja é para mim? Será que Deus quer que eu o sirva nesta igreja? Será que Deus deseja que eu me torne membro desta igreja? A única coisa que eu posso dizer é, esta é uma igreja muito boa de se fazer parte. E se o Senhor toca o seu coração a se tornar membro de nossa igreja, nós vamos ter recebimento de novos membros no mesmo dia do batismo. Então eu peço que você não demore em procurar, para que a gente possa lhe dar as orientações bíblicas, dar passos que sejam necessários para isto, e o Senhor selar você se unindo a esta igreja. Convidarei a congregação a se colocar em pé. Após esta oração nós vamos cantar, com este cântico dar término a este culto. Eu e pastor Mike estaremos à porta para poder cumprimentar a todos. Peço que você curve a cabeça, feche os olhos e ouça as palavras de Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, a qual seja glória para todos sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco todos os dias, até o dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, no nome de Jesus, e a igreja diz amém.